precisa surgir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com voz que estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, que me virá valer. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com voz que estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, e paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza toma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com voz que estou para vos salvar. Sossegai. Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça, com a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar de volta. Estive 2 dias ausentes. Na terça-feira faleceu o pastor Sebastião Casadori, pai da nossa irmã Elda, nossa irmã Élvia, nossas irmãs Raquel e Hilda e também do Marcos. Na segunda-feira até a Élvia disse que o seu pai tinha melhorado e realmente ele tinha tido uma grande melhora. Estavam até conversando sobre a sua alta. Mas na segunda para terça-feira ele veio a falecer. E na terça-feira eu não vim aqui no culto, porque eu fiquei com a família, orando, apoiando. E ontem, na quarta-feira, eu tive um mal-estar, mas graças a Deus estou bem. E agora estou aqui com vocês para juntos louvarmos a Deus. Nós vamos iniciar com uma oração de gratidão ao Senhor. E antes de nós orarmos, eu quero pedir para você compartilhar com seus familiares, com seus amigos, este culto. E também, se você estiver
sendo tocado pela graça de Deus, que você possa curtir, que você possa colocar aí a sua manifestação de gratidão a Deus, curtindo, mandando um coraçãozinho. E se você tem algum motivo de oração, por favor, escreva os seus motivos de oração e nós estaremos orando no decorrer deste culto, tá certo? Vamos falar com Deus. Nós vamos iniciar então falando com o Senhor, buscando a Deus nesse momento tão maravilhoso, momento de oração, de adoração, de estudo na Tua Palavra. Senhor nosso Deus amado e nosso amado Pai, nós queremos Te louvar, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos destes. Queremos Te agradecer, ó Deus, por essa semana, pelos momentos bons, pelos momentos difíceis. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti a nossa gratidão, Pai, e também a nossa súplica, pois nós somos carentes, nós somos, ó Deus, necessitados do Senhor. E Te pedimos, ó Deus, abençoe esse culto, que nós sintamos, ó Deus, a Tua graça, Pai, sendo derramada em nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos conduza na adoração. Que a Tua palavra, Pai, seja ministrada e que nós sejamos fortalecidos e edificados com o Teu poder. Dirija, Pai, cada parte deste culto. Abençoe a vida dos nossos irmãos e irmãs. Que ao final, Pai, deste culto nós sejamos, ó Deus, renovados e saiamos, ó Deus, diferentes do que como estamos iniciando agora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ter um momento de leitura da palavra de Deus. Eu quero convidar agora você. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler uma mensagem do Senhor Jesus, parábola da figueira, exortação à vigilância. A palavra de Deus diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. As 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Muito bem. Essa palavra é um chamado à vigilância, é um chamado à consagração, é um chamado à fé. Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo este período tenso do coronavírus, da Covid-19. Todos estão vivendo de uma certa maneira as consequências desta pandemia. E esta pandemia é uma trombeta de Deus, é um alerta de Deus para a população mundial, a fim de que aqueles que já servem a Jesus se consagrem e se preparem para a volta de Cristo. E aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que se arrependam dos seus pecados e que possam crer em Cristo Jesus como seu Senhor e recebê-los como seu Salvador. Muito bem, nós vamos continuar nosso culto. Agora nós vamos adorar a Deus com um cântico de louvor ao Senhor. E eu quero convidar você para juntos nós entoarmos um cântico de louvor a Deus e de adoração ao Senhor.
um cântico que fala sobre a presença de Deus, sobre almejarmos a presença do Senhor. E esse cântico fala também sobre a oração. Falar com Deus é o que precisamos, orar a Deus renova a alma, fortalece a nossa vida. Agora são 20 horas e 7 minutinhos. Vamos adorar a Deus com essa canção de louvor a Deus. E na sequência nós vamos continuar aí lendo a palavra de Deus na série A Fé Vem pelo Ouvir. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem ao mar, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem
meus amados irmãos. What a difference. Graças a Deus nós podemos falar com o nosso Pai Celeste. E é bom a gente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nós vamos falar mais uma vez com Deus. Quero convidar você, eleve os seus pensamentos ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar, porque o Senhor é o grande eu sou. Ó Deus, Tu és infinito em poder, em graça, em justiça, em misericórdia, em amor. Santo, santo, santo é o Senhor. E nós, ó Deus, como Teus filhos, nós nos achegamos a Ti, nós nos prostramos diante dos Teus pés. Ó Deus, e aqueles que estão desanimados, ó Deus, o Senhor é o grande eu sou, para renová-los, para restaurá-los. Ó Deus, aqueles que estão andando no vale da sombra da morte, ó Deus, desgarrados como ovelhas perdidas, o Senhor é o grande eu sou, o Deus Emanuel, o Deus que busca o pecador. Ó Deus, busca essa pessoa agora, Pai, com a Tua graça, venha restaurá-la com o Teu poder. Ó Deus, aqueles que estão doentes, ó Deus, Tu és o grande eu sou, o grande Deus, o Deus que criou a vida, o Deus que sustenta, o Deus que tem o poder de fazer o impossível. Ó Deus, restaura os doentes. Ó Deus, aqueles que estão feridos, aqueles que estão tristes, desolados, que o Senhor possa consolá-los, porque o Senhor é o grande eu sou. Ó Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, ó Deus, conforta e consola este coração. Que o Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor possa derramá-lo sobre nossas vidas. Que nós sejamos, ó Deus, tocados. Durante este culto, ó Deus, sejamos tocados pela Tua presença. Sejamos tocados, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, fale ao nosso coração. Ministra, Pai, a Tua bênção, ó Deus, sobre cada família, sobre cada pessoa que está contigo nesta hora em oração. Abençoe, Pai, os Teus servos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os missionários, as missionárias. Ó Deus, abençoe os Teus servos, ó Deus, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, os idosos. Visita, Senhor, com a Tua bondade e com o Teu poder, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Nós vamos cumprimentar aqui alguns irmãos que estão com a gente. Minha mãe, meu pai que está conosco, assistindo a gente lá de Goiás. Obrigado, mamãe, pela audiência. Obrigado, papai. Dona Dina Dias e o senhor presbítero Pedro, conosco lá de Itapeva, São Paulo. Um abraço. Minha prima querida de Goiânia, Viviane Vieira. Graça e paz a todos os irmãos. Nossas irmãs aqui de Catanduva, irmã Valdéres Gonçalves, irmã Nancy Rocha, Adriana Silva, a Lucila Alves, a Cássia e o presbítero Márcio, a Janete Sandrin. Também está conosco a Wanda Moreira, obrigado Wanda, a Ivoni Fernandes, a Eliana Molinari, a Carla Espósito e família, a Tânia Mara e família, Ivone Coimbra, também o nosso irmão pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, pastor Rodrigo Pradella. Pastor, depois o senhor entra em contato comigo, tá bom? Obrigado pela audiência. Nossa irmã Rosa Camilo, nosso irmão Robson Pereira, querida Fabiana Delduque, nossa irmã Salomi de Goiânia, Fabiana Delduque, boa noite. Estevão Beraldo, obrigado pela presença. Eliana Marmitas, Eliana e o Marcelo e família, o Daia Jimenez, nosso querido Paulo Tonello, obrigado Paulo pela audiência. A Anábia Stefan, obrigado Anábia, obrigado pela presença. Nosso irmão Claro Nunes de Caçu e nossa irmã Solange Benar. Também nossos irmãos José Carlos, Alisandra e Dona Bia. Deus abençoe
todos vocês, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos continuar adorando a Deus e agora nós vamos com a mensagem lida da palavra de Deus, Mateus, segundo a versão A Fé Vem pelo Ouvir. Então nós vamos dar sequência na leitura da palavra de Deus. Que você possa abrir o seu coração e que você possa ouvir a voz de Deus e que você possa entender a palavra de Deus e amar a palavra de Deus e praticar a palavra do Senhor. Mateus 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma?
Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Oh, geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim. Respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos dos filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar,
lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tiram. E abrindo-lhe a boca, acharás uma estaca. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Muito bem, meus irmãos. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Até aqui por enquanto. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio dele. Muito bem. Amanhã nós damos sequência em Mateus 18, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por esse tempo maravilhoso de estudo da palavra, de leitura da palavra de Deus. Nós vamos agora ter um cântico de adoração com as nossas irmãs Molinari. Está quase todas aqui agora nesse vídeo. Então, uma bênção podermos adorar ao Senhor com as nossas irmãs. Temos aqui a família Molinari e a tia Lisandre. Uma família muito talentosa, muito querida. Nós vamos então, deixa eu colocar aqui. Vir o Filho do Homem no seu reino. Deixa eu colocar aqui.
Glória a Deus. Obrigado aí a Lisandre, Francine, a Karina, a Érica e também a Patrícia. Só faltou a Débora. A Débora está no Canadá. Que Deus abençoe a Débora, o Fernando, a Cilinhas, que moram no Canadá já tem alguns anos já. Que Deus fortaleça essa família. Irmãos, nós vamos continuar nosso culto. Hoje é um culto de estudo bíblico. E hoje nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na escatologia bíblica. O termo escatologia significa o estudo das últimas coisas. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil e nós podemos ser consolados e fortalecidos pela palavra de Deus, que com certeza irá nos instruir sobre o papel do Espírito Santo nesses dias, sobretudo, que nós estamos vivendo. Então nós vamos, eu peço aos irmãos que me acompanhem, eu estarei mostrando o texto bíblico e os irmãos podem, se tiver aqui alguma dúvida, você pode mandar nos comentários durante o texto. Não vou ter como eu ler os comentários quando eu estiver expondo aqui o estudo, mas eu posso responder depois na sua mensagem aí, eu posso responder para você, tá certo? Nós vamos nos ater ao tema, e o tema sabemos que é muito vasto. A pessoa do Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, nós consideramos, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é Deus, ele é da mesma essência, tanto do Pai quanto do Filho, ele é digno de glória, de honra, de adoração, e ele é a pessoa da Trindade que está na ação, na história humana, agora é o Espírito Santo. Então, irmãos, mesmo que nós estamos na era do Espírito Santo, o assunto sobre o Espírito Santo, ele foi muito, às vezes assim, não vou dizer que foi omitido pela igreja, mas na própria soberania de Deus, nós vemos que Deus foi coordenando todas as coisas e foi conduzindo todas as coisas de maneira que no início do século passado, basicamente no ano de 1912, o teólogo Gerhard Voss, ele escreveu um livro, melhor, um artigo, que no inglês é The Eschatological Aspect of the Pauline Conception of the Spirit, ou seja, o aspecto escatológico da teologia de Paulo na concepção do Espírito Santo. E esse artigo ele foi assim um divisor de águas, porque tanto ele como posteriormente um irmão, Neil Hamilton, ele escreveu uma monografia sobre o Espírito Santo e a escatologia paulina. Então eles mostravam e indicavam a obra do Espírito Santo, mostrando que era de total significação, de importância muito grande para a escatologia bíblica. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse assunto, o assunto do papel do Espírito Santo na escatologia. E na semana que vem eu vou dar continuidade a esta aula. Então hoje eu vou trazer aqui essa nossa aula, eu vou estar mostrando a ação do Espírito Santo no cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Tá certo? Então nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e depois nós vamos ler os textos bíblicos. E eu peço que os irmãos permaneçam com a gente e juntos vamos estudar a palavra de Deus nessa noite. Maravilhoso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Ó Deus, me unja, Deus, me revista com o Teu poder. Usa minha boca, Pai, usa minha mente, usa minha vida para a Tua glória e para levar a Tua mensagem à Tua igreja. Que a Tua igreja seja fortalecida, Pai, abençoada através da Tua Palavra. Que grandes bênçãos sejam derramadas durante esta ministração. E que o Senhor abra os ouvidos e o coração de cada pessoa que está conosco agora, Pai, ouvindo, assistindo, Pai, cultuando a Ti, e aqueles que no futuro também irão assistir esta mensagem. Fale ao nosso coração através da Tua Palavra. Nos instrua, Pai. Nos abençoa, Senhor, grandiosamente. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos usando o livro como base, a Palavra de Deus, mas como aspecto teológico, o livro
de Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro. Se você quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, esse livro está disponível na internet, através da editora Cultura Cristã. Então é fácil você acessar, é fácil você adquirir e é fácil você estudar a palavra de Deus. E o estudo ele envolve esforço. E a gente está vivendo uma época onde as pessoas não querem se esforçar para estudar, para pensar. E a palavra de Deus exige dedicação, exige amor, exige entrega e exige esforço também. Então, quero desafiar você a amar a palavra de Deus e a dedicar-se mesmo no conhecimento do Senhor e crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, amados, antes de nós darmos sequência, um pequeno resumo daquilo que nós já estudamos. Os crentes já estão na nova era predita pelos profetas do Antigo Testamento. Então, desde Jesus Cristo para cá, nós já estamos na nova era prometida pelos profetas do Antigo Testamento. E nós já estamos desfrutando, irmãos, nós já estamos desfrutando das bênçãos desta era. Então, é muito importante para mim e para você sabermos disso, que nós já estamos desfrutando da nova era prometida no Antigo Testamento. E nós já estamos desfrutando as bênçãos deste novo tempo. E essa expressão nova era, nós não podemos confundir com aquele movimento nova era de uns anos atrás. Nós estamos vivendo um novo tempo, o tempo que o Messias viria e Jesus já veio. O tempo prometido que o reino de Deus seria implantado na terra. E o reino de Deus foi implantado na terra. A promessa de que o Espírito Santo seria derramado, e o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Então, essa era, esse tempo já foi inaugurado. Nós estamos vivendo os últimos, esses tempos que são chamados de os últimos dias. E é importante dizer também o seguinte, que nós estamos experimentando também as bênçãos escatológicas de maneira provisória. Não está tudo consumado ainda, mas nós estamos vivendo de uma forma provisória e nós estamos aguardando a consumação futura de todas essas promessas, com a segunda vinda de Jesus, com o juízo final e com a eternidade definitivamente implantada, tanto aqueles que serão salvos, quanto naqueles que irão ser condenados, porque rejeitam a Cristo. Então, irmãos, nós estamos usufruindo dessas bênçãos de forma provisória. O papel que o Espírito Santo desempenha na escatologia ilustra mais essa tensão entre o que nós já temos e o que ainda esperamos. Então, o papel do Espírito Santo ele vem mostrar e ele vem ilustrar melhor essa tensão daquilo que nós desfrutamos e aquilo ainda que nós esperamos. Então, vamos ver agora, irmãos, o papel do Espírito Santo na escatologia em geral, em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo está relacionado com a escatologia pelo menos de 3 maneiras. A primeira maneira está lá em Joel, capítulo 2, 28 a 32. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode abrir, e eu vou ler aqui o texto, vou colocar a projeção aqui para você ler também. Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Muito bem, irmãos. O profeta Joel nos diz que o Espírito Santo preparará o caminho para a chegada
da era escatológica final, por meio de certos eventos proféticos ou sinais proféticos. O primeiro, nós podemos ver aí que a promessa ela é ampla. O profeta Joel prediz o derramamento do Espírito Santo, que ocorrerá num tempo que ele disse depois. Ele disse: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha só o que a palavra de Deus mostra. E acontecerá depois, veja só a palavrinha aqui, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, irmãos, é importante aqui a gente destacar que o profeta Joel prediz o derramamento do Espírito Santo, que ocorrerá num tempo que ele designa depois. E nesse mesmo texto, o apóstolo Pedro, lá em Atos, capítulo 2, ele já usa essa terminologia de uma forma diferente. Vamos ver lá em Atos 2, versículos 17 em diante. Atos 2, 17 em diante. E diz assim: olha o jeito que Pedro fala: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro usa a mesma, ele cita o profeta Joel, só que ele usa agora uma terminologia diferente. Joel fala que depois, e Pedro fala que nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, o sentido imputado a este derramamento do Espírito por Pedro indica que ele foi um dos eventos excepcionais que marcaram a vinda e a chegada dos últimos dias. Ou seja, para Joel seria um tempo futuro. Para Pedro estava naquela época. Então Pedro ele fala tanto do tempo que ele está vivendo, quando ele demonstra também que está iniciando os últimos dias da história da humanidade. É importante a gente entender isso. É importante nós entendermos que nós estamos vivendo a última era da humanidade na Terra. É importante. Essa informação você precisa guardar no seu coração. A vinda do Espírito Santo inaugura os últimos dias da história da humanidade. Quando que se deu a vinda do Espírito Santo? Há 2000 anos atrás. Veja só, já tem 2000 anos que a humanidade vive os últimos dias. Nós não sabemos o dia do juízo final. Nós não sabemos o dia da segunda vinda de Cristo. O que nós sabemos é que nós estamos nos últimos dias. Então, o papel do Espírito Santo no estudo das últimas coisas é tão importante porque é no derramamento do Espírito Santo que inaugura a última era, ou os últimos dias. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de trazer para a nossa orientação nessa noite. O segundo tópico, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo será aquele que repousará sobre o Redentor vindouro e o equipará com os dons necessários. Então, o segundo papel do Espírito Santo, não somente que ele virá inaugurando os últimos dias, mas ele vem sobre o Messias. E ele vem capacitando o Messias com dons espirituais, com poderes espirituais do próprio Deus. Lembra lá quando Jesus está sendo batizado? Eu vou abrir, você vai ler comigo e depois eu vou ler os textos que nós vamos meditar aqui sobre esse tópico. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 3. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, aqui nós temos as três pessoas da Trindade. O Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre Cristo. Cristo está sendo batizado, o Messias está sendo batizado. O Cordeiro de Deus, o Messias prometido,
ele está sendo ali revestido de poder, dos dons de Deus sobre ele, o Espírito de Deus que vem sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Pai está falando acerca de Cristo. O próprio Pai está falando do Evangelho, que o Evangelho é Jesus. Ele está dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, o Messias, ele foi prometido. O Redentor vindouro, ele veio. E quando ele veio, ele esvaziou da sua glória. Você sabe que Jesus, ele esvaziou da sua glória. E ele nasceu, o Criador se fez criatura, todavia sem pecado. E ele como criatura, ele agora como filho do homem, como sendo 100% homem, ele foi revestido de poder, ou do poder de Deus. O Espírito Santo veio sobre ele. Então vamos ver aqui a promessa que o Espírito Santo iria capacitá-lo. Isaías 11, diz assim, Isaías 11, eu vou abrir aqui, vocês podem acompanhar comigo, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha o 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha só, irmãos, promessa acerca do revestimento do Espírito Santo sobre o Redentor vindouro. Agora vamos ver lá em Isaías 61, versículos de 1 a 3, que diz assim: outra promessa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Muito bem, irmãos. E também em outro texto, Isaías 42, versículos 1 em diante, diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pois pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Meus irmãos, o que fica claro dessas mensagens, desses textos que nós lemos, é que o Espírito Santo, ele estará permanente e significativamente ativo na vida do Messias prometido. Vocês sabem quantos anos que a profecia de Isaías foi dada antes de Jesus? 700 anos antes. 700 anos antes. A atividade do Espírito no Messias e por meio dele será, por causa disso, uma característica essencial da nova era predita pelos profetas. Esse novo tempo onde o Messias ele veio, depois o Espírito Santo. Então esse tempo, ele é um tempo totalmente diferente. É um tempo onde Deus está agindo de uma maneira muito poderosa e presente na história da humanidade, como nunca houve antes. Nunca houve antes e nunca haverá depois. A presença na história humana da figura do Messias e do Espírito Santo na pessoa do Messias. Então, amados, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto
a ação do Espírito Santo, aparece como a fonte da futura nova vida de Israel, incluindo tanto bênçãos materiais como renovação ética. Então, é o Espírito Santo que vai definir um novo modelo de vida do povo de Deus, que está também profetizado em vários textos bíblicos. Isaías 44 diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água pura sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Veja só, as promessas das bênçãos na vida do povo de Deus, e não só bênçãos materiais, como de sermos aqui identificados com o próprio Deus, mas também a ética, uma renovação ética. Veja só no texto de Ezequiel 37, versículos 14, diz assim, Ezequiel 37, está aqui em cima, Ezequiel 37, 14. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Agora veja o 39 e 29. Ezequiel 39, o versículo 29. Deixa eu ver se é esse mesmo. É um texto, amados, eu digitei errado aqui. Esse texto de Ezequiel 37, 14 e o texto de Isaías 44, 24 inclui bênçãos prometidas de Deus no derramamento do Espírito Santo. Incluiria bênçãos não só materiais, mas também éticas. E um desses textos, que está em Ezequiel 36, agora sim o 25 e o 27, que é um texto muito conhecido por todos nós. Ezequiel 36, 25 a 27, diz assim: olha só. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha a promessa: dar-vos-ei coração novo, que é o versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito novo. E tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27 agora. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, amados, esses três pontos formam um tripé onde a Bíblia mostra a pessoa do Espírito Santo intimamente relacionada com as últimas coisas, com a pregação escatológica, tanto da chegada do Messias, quanto do início dos últimos dias, quanto do revestimento de poder na vida do Messias,
quanto também uma transformação espiritual e ética de uma forma totalmente diferente na vida do seu povo, a partir do derramamento do Espírito Santo. Eu quero já caminhar para o finalzinho dessa nossa meditação. Nos evangelhos nós ouvimos Jesus referir-se ao Espírito Santo de modo a cumprir a profecia do Antigo Testamento. Lá em Lucas 4, Jesus refere-se à passagem de Isaías 61, e Jesus fala: o Espírito Santo está sobre mim. Olha só o que Jesus fala lá em Lucas 4, referindo-se a essa promessa do Antigo Testamento. O próprio Jesus dizendo que a promessa se cumpriu. Olha só. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Não só esse texto, irmãos, mas em outros textos do Evangelho, Jesus reivindica ser o Messias, cheio do Espírito Santo. Em Mateus 12, 28, Jesus faz alusão ao fato de ele expulsar demônios pelo Espírito de Deus, como prova de que o reino de Deus havia chegado sobre os seus ouvintes. Aqui o modo pelo qual o Espírito Santo reveste Cristo de poder está citado como a evidência da chegada desse novo tempo, um tempo do Redentor aqui na terra. Irmãos, embora esses textos descrevem o Espírito Santo repousando sobre Jesus e revestindo-o de poder, há outras 4 passagens que indicam que Jesus, diferentemente de João Batista batizava com água, Jesus batizará com o Espírito Santo. São esses textos em Mateus 3,11, Lucas 1,8, Marcos 1,8, Lucas 3,16 e João 3,33. Então veja só, essas palavras implicam que Cristo ele tem o poder para conceder o Espírito Santo ao povo. Então, quando Jesus Cristo ele veio, ele foi revestido com o poder do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. E ele prometeu nos seus dias aqui na terra, ele disse que ele iria para o Pai, mas ele enviaria do seu Espírito para habitar na sua igreja. E isso ele aconteceu, isso ele cumpriu. O livro de Atos descreve o derramamento do Espírito no capítulo 2. Em seu discurso, o apóstolo Pedro, ele cita a profecia de Joel, a qual nos referimos anteriormente. Indica que essa profecia foi agora cumprida e que, portanto, os últimos dias foram agora inaugurados. Então, amados, dito isso, fica claro que a nova era, o novo tempo escatológico, deve ser marcado pela presença do Espírito Santo na vida da igreja em sua plenitude. E o apóstolo Paulo, ele vê o Espírito Santo principalmente como o dom escatológico, o revelador da nova era, de acordo com o Antigo Testamento. E eu quero destacar aqui alguns pensadores que escreveram algo sobre o pensamento de Paulo, da pessoa do Espírito Santo na vida da igreja, plenamente habitando em nós e nos conduzindo a toda a verdade. Herman Riderbo, citando Colossenses 1,13, Paulo fala em Colossenses capítulo 13, o seguinte, sobre a obra redentiva do Senhor. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja só, Herman Riderbos, ele vincula declarações desse tipo com a obra do Espírito Santo e conclui que, segundo Paulo, o Espírito nos introduz em um novo modo de existência. Antigamente, antes de Cristo, a igreja ou o povo de Deus vivia no regime da carne, no regime da lei. E agora nós vivemos um novo regime,
no regime do espírito. Então, Hermann Ridderbos ele diz o seguinte: carne e espírito representam dois modos de existência. Por um lado, o da velha, que era caracterizada e determinada pela carne, que tem a ver ali com a antiga aliança, a aliança que foi feita lá com Abraão e depois foi ratificada com Moisés. Uma aliança onde o povo sanguíneo de Abraão, o povo de Israel, o povo carnal, nesse sentido que é a palavra carne. Agora, o da nova criação é o do Espírito de Deus. Por esta razão, a igreja não está mais na carne, isto é, sujeita ao regime da primeira aliança e dos poderes malignos que nela reinavam, da antiga era, mas está no Espírito, trazida para sob o domínio da liberdade em Cristo, como está em Romanos 8:2, Romanos 9:13, 2 Coríntios 3:6 e Gálatas 3:21. Todas as facetas do contraste entre carne e espírito ficam transparentes e notáveis a partir dessa estrutura escatológica básica da pregação de Paulo e constitui um elemento altamente importante da pregação de Paulo. Houve uma distinção. Nós estamos agora na era do Espírito. Nós estamos agora numa nova fase. Irmãos, Satanás ele foi preso, derrotado. A palavra de Deus está livre. Nós temos o revestimento do Espírito Santo em nós. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. No nome de Jesus, todas as potestades espirituais elas se sujeitam, porque Cristo inaugurou um novo tempo. Ele derramou o seu Espírito, e o seu Espírito Santo habita plenamente em nós, na igreja. Então, amados, o outro teólogo, que nós já citamos ele, o Gerhard Voss, ele diz o seguinte: o que é único acerca de Paulo é seu entendimento da universalidade da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não somente vive agora em todos os crentes, como também opera em todos os aspectos da sua vida religiosa e ética. Considerando a ligação entre o Espírito Santo e a escatologia para Paulo, Gerhard Voss tem a dizer o seguinte: o Espírito Santo era, na mente do apóstolo, antes de tudo, o elemento da esfera escatológica ou celestial que caracteriza o modo de vida e existência no mundo por vir, e, consequentemente, daquela forma antecipada na qual o mundo por vir é mesmo agora realizado. Ou seja, aquilo que é uma dimensão celestial, aquilo que vai ser usufruído somente na glória, o fato do Espírito Santo ter sido derramado na vida da igreja, o apóstolo Paulo tem a visão, o entendimento de que o Espírito Santo significa irromper do futuro no presente, de forma que os poderes, privilégios e bênçãos do futuro, no sentido de que o que nós temos testemunhado no Espírito, da ação pós-ressurreição, pode ser entendido somente quando visto como uma irrupção do futuro no presente. Vou explicar. Baseado na obra de Cristo, o poder do futuro redimido foi liberado para agir no presente, na pessoa do Espírito Santo. Então, um poder que era futuro, agora ele foi liberado para agir agora, hoje, no presente. Isso foi inaugurado há 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo a era, o último tempo, os últimos dias, a era do Espírito. O Espírito Santo está na igreja, agindo através da igreja. Por causa disso, amados, Paulo fala o seguinte, que o recebimento do Espírito significa que nós podemos nos tornar participantes do novo modo de existência associado à era futura. E agora tomarmos parte nos poderes da era por vir. Ou seja, eu posso ser um cidadão celestial, mesmo aqui na terra hoje. Eu posso dar mostras, eu posso dar testemunhos, eu posso mostrar sinais de uma era futura e gloriosa hoje aqui. Na medida que o Espírito Santo está em mim, eu posso viver de uma forma a refletir Jesus Cristo aqui nessa sociedade. Sabemos que isso não é pleno, nós estamos vendo de uma forma provisória, mas nós podemos ver essa manifestação na medida que o Espírito Santo ele nos preenche plenamente, na medida que nós estamos submissos à sua vontade, na medida que nós estamos ali sob o seu comando, sob a sua direção. Dessa forma, Paulo insiste em que o que o Espírito Santo dá é somente uma prova antecipada das bênçãos muito maiores que haverão de vir. Então,
as bênçãos futuras são muito maiores, mas nós temos uma prova daquilo que será no futuro, hoje, aqui na terra. É por essa razão que ele chama o espírito de primícias e a garantia das bênçãos futuras, que deverão ultrapassar muito as da vida presente. E nós vamos falar sobre isso na próxima quinta-feira, é o nosso projeto. Então, irmãos, para terminar, por causa disso, poderíamos dizer que para Paulo, a era do Espírito, do Pentecostes até a segunda vinda de Cristo, é um tipo de uma era provisória. Durante essa era, os crentes já têm as bênçãos da era futura, mas ainda não as têm em sua plenitude. Então, eu quero só colocar aqui algumas aplicações. O coronavírus, a Covid-19, as questões políticas, econômicas, não são elas que são capazes de reger a igreja, nem o universo. Quem rege o universo, quem rege a igreja é Cristo, é Ele que domina. E Ele dirige através do seu Santo Espírito, que está em nós, mas está também agindo na humanidade, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Nós também devemos trazer à nossa memória que se o poder de Deus está sobre minha vida, como nós pregamos domingo na igreja, o Espírito que veio sobre nós não é de covardia, mas de intrepidez, de coragem e de moderação, de equilíbrio. Então, o poder de Deus, ele foi derramado sobre a igreja. E nós precisamos a cada dia buscar mais desse poder. Porque nós somos ainda seres humanos falíveis, que estamos vivendo nessa era provisória, mas o Espírito Santo ele está presente. Então isso é o que eu gostaria de trazer da parte de Deus para nós, trazendo à nossa memória as promessas que foram cumpridas, tanto que o Messias iria vir, o derramamento do Espírito sobre o Messias, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e a instalação de um novo tempo, chamado os últimos dias. Agora, irmãos, o que nós aguardamos agora é só, da parte de Deus, é só a descida da segunda vinda de Jesus. O que nós aguardamos agora, só tem agora para acontecer a segunda vinda de Jesus. Então nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós não sabemos. Então nós devemos nos revestir do Espírito Santo. Nós devemos nos consagrar. E nós devemos entender que o Espírito Santo ele está sobre nós. Ele quer nos encher, ele quer nos revestir, ele quer fazer de nós cada dia mais, segundo a vontade do Pai. Nós vamos encerrar. Agora são 21 horas e 16 minutinhos. Agradeço a todos que vieram, todos os irmãos que estão aqui participando com a gente. Quero agradecer aos irmãos e irmãs que nos assistiram e que cultuaram a Deus. Eu quero louvar ao Senhor grandemente por todos vocês. E amanhã às 20 horas estarei de volta com a graça de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, pela mensagem do Senhor, por esse estudo bíblico, ó Deus, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre as promessas, sobre o cumprimento das promessas, sobre a presença do Espírito Santo em nós. Ó Deus, nós te clamamos, revista-nos, ó Deus, a cada dia do teu Espírito Santo, que nós possamos ter consolo, conforto, que nós sejamos renovados, fortalecidos, e nós sejamos, ó Deus, capacitados com todos os dons espirituais, com o fruto do Espírito Santo, com todas as bênçãos do Senhor para fazermos a tua vontade, aqui na terra, como é feita aí no céu. Nos leve, ó Deus, em paz, nos dê a tua bênção nessa noite, ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Irmão, muito obrigado pela sua audiência. Quero louvar a Deus por todos os irmãos que vieram. E amanhã às 20 horas nós estaremos com uma devocional. Esse estudo eu quero voltar na quinta-feira que vem.
eu vou falar da relação do Espírito Santo com questões importantes, como a filiação, o Espírito Santo nos mostrando que somos filhos de Deus, a questão das primícias, a questão da garantia, o penhor, o selo, o Espírito Santo nos selando, nos fazendo propriedade de Deus. Semana que vem eu quero convidar você para juntos conhecermos mais da palavra do Senhor. Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.